Olá, galerinha! Na nossa aula de hoje, vamos estudar sobre o Império Napoleônico, né? Como Napoleão chega ao poder, o Império Napoleônico e batalhas no continente europeu e sobre o governo dos 100 dias. 10 anos após a Revolução de 1789, a França enfrentava sérias dificuldades internas. Os recursos financeiros escasseavam, uma grave crise econômica empobrecia a população e dificultava o desenvolvimento do comércio e a retomada da produção. O diretório, que assumiu o poder em 1795, era controlado por uma grande burguesia de financistas, corruptos e especuladores. Por isso, o governo tinha dificuldade de afirmar sua autoridade. De um lado, os jacobinos pressionavam por reformas sociais, de outro, os partidários da monarquia buscavam retomar o poder. No plano externo, os conflitos contra os vizinhos europeus prosseguiam e esgotavam as finanças do Estado, gerando um clima de incerteza no país. Foi nesse contexto de crise que o jovem general Napoleão Bonaparte começou a ganhar popularidade. Em 1799, Napoleão Bonaparte deixou seu exército em campanha no Egito e dirigiu-se para a França, onde foi aclamado pela população nas ruas de Paris. Dias depois, tomou o poder com um golpe de Estado, que ficou conhecido como 18 Brumário, data do calendário da Revolução correspondente a 9 de novembro, e que encerrou a Revolução Francesa. As reações dos jacobinos e dos democratas ao golpe foram reprimidas e o poder político ficou concentrado no consulado, órgão executivo formado por 3 cônsules, entre eles o próprio Napoleão Bonaparte. Napoleão concentrou amplos poderes em suas mãos, abandonando o princípio iluminista de limitação do poder. Fortalecido, censurou a imprensa e suprimiu as liberdades individuais e políticas. Com o general no poder, a França não voltou a ser uma monarquia absolutista, mas os intensos debates políticos estimulados pela Revolução Francesa ficaram para trás. Em busca da conciliação nacional, Napoleão afirmava estar acima dos interesses particulares e prometia fazer da França a maior potência do mundo, oferecendo segurança e estabilidade política, social e financeira, que haviam desaparecido nos anos da Revolução Francesa. As vitórias militares na época e o avanço na guerra europeia aumentavam o prestígio do novo líder e a confiança dos franceses em suas ações. As ideias liberais prevaleceram na política econômica de Napoleão, que manteve boa parte das conquistas de 1789. As ações do governo de Napoleão foram: ele incentivou a prosperidade da burguesia e manteve a reforma agrária. As finanças do país foram recuperadas com a emissão de papel moeda pelo Banco da França, o financiamento da agricultura e da indústria e a reorganização dos impostos. Estradas e pontes foram construídas, promoveu-se a melhoria dos serviços de correios e telégrafos. Em 1804, foi criado o Código Civil Napoleônico, que serviu para organizar e unificar as leis na França, regulamentar o direito à propriedade, garantir a igualdade dos franceses perante a lei e confirmar o confisco das terras da nobreza de origem feudal. Napoleão enfrentava a oposição dos monarquistas ligados à família de Luís XVI, que tentavam retornar ao trono. Para assegurar seu poder, ele convocou um plebiscito em agosto de 1802 e tornou-se cônsul vitalício. 2 anos depois, em nova votação, foi aclamado imperador dos franceses, sendo coroado no dia 2 de dezembro daquele ano. Nas relações externas, o Império Napoleônico foi marcado por intensos conflitos. A reestruturação política e militar e a recuperação financeira da França preocupavam alguns países europeus.
Em 1803, Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia uniram-se em coligação e declararam guerra à França. Um novo período de confronto se iniciava. Além de temer o expansionismo territorial francês, a maior parte desses países receava que os ideais iluministas da Revolução Francesa se espalhassem por toda a Europa. Esse temor tinha fundamento, uma vez que a luta contra o absolutismo mobilizava intelectuais e setores de classe média de quase todas as regiões da Europa, que viam na França um poderoso aliado. Mas a reação inglesa à França tinha outros motivos. Para a Inglaterra, a guerra era uma oportunidade de vencer economicamente seu principal rival na disputa pelos mercados europeus e ultramarinos. Mais do que conquistas territoriais, os ingleses desejavam expandir seus mercados. Napoleão fez mudanças no ensino. Napoleão reorganizou o ensino para promover a unidade nacional da França e disciplinar a população para os interesses do Estado. Entre outras iniciativas, ele criou liceus e escolas de artes e ofícios, instituiu a Universidade Imperial e incentivou o ensino humanístico e técnico profissional. Durante as batalhas no continente europeu, o exército francês parecia imbatível. A maior dificuldade de Napoleão, porém, era atingir a Inglaterra, isolada pelo mar e protegida pelas mais poderosas frotas marítimas do mundo. As embarcações francesas foram destruídas pelos ingleses na Batalha de Trafalgar, no litoral da Espanha. O imperador francês voltou-se para a Europa Central, atacou e derrotou a Prússia, ampliou seu domínio sobre a Península Itálica e isolou a Áustria. Após derrotar as tropas russas e austríacas na Batalha de Austerlitz, em 1805, Napoleão reuniu 16 estados do antigo Sacro Império Romano Germânico na Confederação do Reno. Em 1806, Napoleão decretou o bloqueio continental, por meio do qual os países da Europa ficaram proibidos de comercializar com os ingleses. A Inglaterra, em resposta, passou a dificultar ainda mais o contato entre os países europeus e suas colônias ultramarinas. As guerras desgastaram o exército francês. Além disso, vários países da Europa dependiam do comércio com a Inglaterra e, portanto, rejeitaram o bloqueio continental. Portugal, por exemplo, aliado à Inglaterra, desrespeitou o decreto e teve seu território invadido pela França em novembro de 1807. No final de 1811, a Rússia também rompeu o bloqueio e, no verão de 1812, teve seu território invadido por Napoleão. As tropas francesas, a princípio, avançaram sem resistência, porém no caminho encontraram dificuldades para se abastecer. Com pastos, casas e plantações destruídos. Em setembro, chegaram a Moscou, mas mesmo assim, o desastre foi total. Sem suprimentos e castigadas pelo frio, as forças francesas foram aniquiladas pelo exército russo. Em março de 1814, Paris foi invadida por uma coligação formada por Áustria, Prússia e Rússia. Diante dessa situação, Napoleão abdicou do trono e exilou-se na ilha de Elba, no mar Mediterrâneo, onde permaneceu por 300 dias. O governo francês foi assumido por Luís XVIII, da dinastia Bourbon, e irmão de Luís XVI, que havia sido guilhotinado durante a Revolução Francesa. A maioria da população considerou o ato uma imposição dos países vencedores e um retrocesso em relação às conquistas obtidas durante a Revolução. Na ilha de Elba, Napoleão recebia notícias da insatisfação dos franceses com a monarquia. Em 1815, ele fugiu do exílio e retornou a Paris, onde foi aclamado pela população e pelas tropas e retomou o poder. Porém, seu governo durou apenas 100 dias.
Em junho de 1815, Rússia, Áustria, Prússia e Inglaterra uniram-se novamente e derrotaram Napoleão Bonaparte na Batalha de Waterloo, na Bélgica. Napoleão foi levado para a ilha de Santa Helena, no meio do Oceano Atlântico, sob forte vigilância da Inglaterra. Lá permaneceu até sua morte em 5 de maio de 1821. Entre setembro de 1814 e junho de 1815, alguns estados europeus, liderados por Áustria, Prússia, Inglaterra e Rússia, reuniram-se no Congresso de Viena, na Áustria. O objetivo era fazer a Europa retornar às configurações anteriores a 1789. Os representantes da Áustria, da Prússia e da Rússia criaram a Santa Aliança, um pacto militar que assegurava às nações participantes o direito de intervir em países para reconduzir ao poder governantes destituídos por revoluções liberais. A Europa que surgiu em Viena, procurava reafirmar os valores do antigo regime. Os franceses perderam os territórios conquistados durante as guerras napoleônicas e viram Luís XVIII ser reconduzido ao poder.